Uma das batalhas mais terríveis da Segunda Guerra Mundial foi o cerco de Leningrado, que durou 900 dias. E o que aconteceu nas ruas de Leningrado entrou para a história. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje vamos falar do cerco de Leningrado e o que aconteceu durante os 900 dias em que os alemães circundaram a cidade. E os soviéticos que viviam em Leningrado, hoje São Petersburgo, tiveram que se virar. Mas antes de começar, não se esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Ao final do vídeo vou te explicar como você pode adquirir a nossa camisa e concorrer a um pacote de viagens para os campos de batalha da Europa. Assista até o final. As ações que aconteceram em Leningrado durante esses 900 dias de cerco foram marcados por heroísmo, sacrifício e até canibalismo. Mas antes de contar a história, conheça Leningrado, hoje São Petersburgo. São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia. Ela está localizada ao longo do rio Neva, na entrada do Golfo da Finlândia, no Mar Báltico. Ou seja, é a cidade mais europeia da Rússia. No entanto, ela teve outros nomes. Já foi Petrogrado e em 1924 passou a se chamar Leningrado. Só em 1991, após o final da União Soviética, é que a cidade, através de um plebiscito, escolheu voltar a se chamar São Petersburgo, como ela foi batizada quando fundada por Pedro o Grande, isso em 1703. A cidade foi construída por Pedro o Grande para se transformar na capital do Império Russo. No entanto, após a Revolução Russa, mudou-se para Moscou, o centro do poder político na Rússia. Hoje, com aproximadamente 6 milhões de habitantes, é uma das maiores cidades da Europa. São Petersburgo foi construída num pântano e parte da cidade fica 4 metros abaixo do nível do mar, o que faz com que ela receba vários canais que hoje são navegados pelos turistas. Como ela está muito ao norte, aproximadamente a 60 graus da latitude norte, a duração dos dias em São Petersburgo varia conforme as estações. Chega a ter 18 horas e 50 minutos de sol. No período entre maio e junho, o pôr do sol dura a noite inteira e esse fenômeno é conhecido como o sol da meia-noite. São Petersburgo é também uma das cidades mais frias do mundo, com uma média anual de 5,8 graus centígrados, sendo que a temperatura mínima já foi registrada de 36 graus negativos. O centro histórico de Petersburgo tem vários patrimônios mundiais tombados pela Unesco. E a cidade é também o lar do Hermitage, um dos maiores museus de arte do mundo. O centro da cidade recebe o Palácio de Inverno dos czares russos, um local histórico importante, onde, por exemplo, em 1905, aconteceu o Domingo Sangrento, quando as tropas do czar abriram fogo contra a multidão que seguia em procissão para fazer um apelo ao babushka, como eles chamavam o czar, o grande pai, porque o povo estava passando fome. E eu vou chamar então a Nádia, que é a nossa guia lá na Rússia. A Nádia mora em São Petersburgo, ela é russa e fluente em português. E vai nos mostrar um pouquinho aí do Palácio de Inverno. Não é isso, Nádia? Olá, amigos do grupo Viagem na História. Eu estou aqui na praça principal de São Petersburgo, que se chama Praça de Palácio. E atrás de mim é o palácio mais famoso da Rússia, que é o Palácio de Inverno, a residência dos czares russos. Em nosso roteiro pela Rússia, que começa lá em Stalingrado, depois passa por Moscou, chegando por fim a bela São Petersburgo, a Nádia será a nossa guia na cidade.
e irá nos mostrar todos esses locais históricos da cidade de São Petersburgo e também os locais onde aconteceram as batalhas da Segunda Guerra Mundial durante o cerco de Leningrado. E lembre-se, em 2025 iremos a São Petersburgo com um grupo e também Stalingrado, hoje Volgogrado, e Moscou, o nosso roteiro pela Rússia que tem pouquíssimas vagas. Se você tiver interesse, entre em contato e garanta a sua. Obviamente, a cidade, então chamada de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial, chamou a atenção de Hitler, que queria conquistá-la de todas as formas. E isso quase aconteceu. Durante a Operação Barbarossa, como foi conhecido o ataque alemão à União Soviética, Leningrado foi alvo de um cerco por parte das tropas alemãs. Isolada pelos alemães ao sul e pelos finlandeses ao norte, aproximadamente 2,5 milhões de civis ficaram presos dentro da cidade junto com o Exército Vermelho na defesa de São Petersburgo. As ordens de Hitler eram para submeter a cidade à fome, mas ele também tinha planos de arrasá-la. Na noite de 8 de setembro de 1941, a cidade foi submetida a 2 ataques aéreos massivos, e isso seria seguido por muitos outros nos meses seguintes. Por 872 dias, entre novembro de 1941 e janeiro de 1944, os cidadãos de Leningrado foram submetidos a um bloqueio, onde morreram mais de 1 milhão de civis e militares, a imensa maioria de frio, fome e doenças. Alguns historiadores apontam inclusive que cidadãos desesperados pela fome teriam praticado canibalismo com parentes mortos para não morrerem também de fome. E os cemitérios tiveram que ser vigiados por guardas armados para impedir que alguns violassem os túmulos recém-enterrados em busca de algo para comer. Sem sombra de dúvida, o cerco de Leningrado produziu histórias terríveis, mas também histórias de muito heroísmo. O cerco de Leningrado foi o mais longo, destrutivo e letal entre os cercos a todas as cidades da história moderna, reduzindo drasticamente a população da região. A esperança para os que estavam presos dentro do bolsão alemão de Leningrado vinha através de um pequeno fio, uma estrada no lago Ladoga congelado. Mas vamos olhar no mapa como isso acontecia. Então vamos dar aqui uma olhadinha no mapa. As forças alemãs invadiram a Rússia, vocês sabem, 3 frentes. A frente de Leningrado, Moscou e mais lá embaixo, Stalingrado. Essa divisão, no entanto, não impediu o avanço muito rápido dos alemães. No norte, próximo a Leningrado, eles contaram com o apoio do exército finlandês, que cercou as tropas russas, ou pelo menos imobilizou as tropas russas mais ao norte. E aqui, do lado sul de Leningrado, as forças alemãs contornaram a cidade e continuaram o seu avanço, cercando totalmente a cidade, que está aqui delimitada de verde. Esse cerco duraria 900 dias, e durante esses 900 dias, quase que 1,5 milhão de pessoas morreram nas ruas de Leningrado, seja de fome, seja de doenças, ou seja pelos ataques, os bombardeios alemães na cidade. Enfim, foi uma grande tragédia, que poderia ter sido muito maior se os russos não tivessem, então, engendrado um plano que permitiu a chegada de alimentos à cidade cercada. Vejam bem, Leningrado está aqui. Essa região, marcada em vermelho, está oprimida pelos alemães e pelos exércitos finlandeses, ou seja, os russos que foram cercados nesse bolsão de Leningrado não tinham muita saída. A única saída era o lago Ladoga. Por quê? O lago congelava durante o inverno. Então, construiu-se a chamada Estrada para a Liberdade, ou Estrada da Vida. E essa estrada, ela era, na época do inverno, o lago congelava. E com isso, as tropas russas conseguiam atravessar o lago em caminhões. Ou seja, os caminhões corriam sobre a neve.
O lago chegava a ter quase 2 metros de espessura de gelo. Estima-se que o mínimo é 30 centímetros. Ou seja, então durante o inverno era possível atravessar o Lago Ladoga, que tem nesse ponto uma extensão de cerca de 160 quilômetros. Lógico que essa travessia em 1941, 1942 e em 1943 era feita sob ataques alemães, seja de aviões ou artilharia. Com isso, muitos desses caminhões se perderam, muita gente morreu tentando atravessar o lago congelado para levar alimentos que permitiriam a sobrevivência da cidade cercada de Leningrado. Quando vinha o verão, quando chegava o verão, o lago então, obviamente, descongelava. Essa travessia era feita então de barco e os barcos atravessavam o lago até o porto e daqui do porto uma linha férrea levava os alimentos, os armamentos, o que era necessário, medicamentos, novas tropas, levava para a cidade sitiada de Leningrado. Lembrando novamente, a Estrada da Vida era uma rota de transporte sob o gelo do Lago Ladoga, funcionando durante o inverno, quando o lago estava congelado. Era a única rota de abastecimento da cidade durante o cerco. Através desse caminho, a cidade ainda recebia alguns suprimentos, muito necessários para a sobrevivência dos seus moradores, pois a Força Aérea Soviética não estava preparada para abastecer a cidade com todos os suprimentos necessários em meio ao cerco. Calcula-se que todos os dias eram necessários ao menos 1.000 toneladas de suprimentos. A Estrada da Vida foi usada pela primeira vez em 12 de setembro de 1941. No inverno, a partir de novembro, o lago, como eu disse, congelava. A construção dessa estrada no gelo foi realizada através do mau tempo, mudança das condições do próprio gelo, artilharia alemã e bombardeio aéreo que exigia camuflagem das defesas antiaéreas. Essas estradas foram configuradas para uma operação ininterrupta em qualquer clima. Depois que a rota foi confirmada e testada, arados maiores e máquinas de cortar neve foram usados para alargar a estrada de gelo e torná-la mais adequada para o transporte automotivo. Cerca de 1.650 quilômetros de estradas construídas durante o inverno, entre 1941 e 1942, exigiram a remoção da neve repetidamente. O Lago Ladoga é um lago russo com quase 18.000 km² e o maior lago de água doce da Europa. E ali a história da Rússia teve sua origem, onde o príncipe Rurik, fundador do antigo Estado russo, governou a cidade de Ladoga às margens do lago no século IX. Além da estrada no gelo, que os caminhões cortavam no inverno até chegar a Leningrado, quando o verão derretia o gelo, então eram necessários barcaças de transporte. Os trens vinham da região do interior da Rússia até Volkhov, eram desembarcados e colocados nas barcaças, e as barcaças atravessavam o Lago Ladoga sob ataque constante alemão. E de lá chegavam ao porto próximo a Leningrado e dali eram transportadas novamente por linha férrea até o centro, até a estação da cidade, onde então era distribuída a população. Sem sombra de dúvida, uma operação muito complicada. A chegada desses comboios, ou navios, ou caminhões, era comemorado pelo povo de Leningrado, que chorava a morte de parentes, amigos, vizinhos. No entanto, como eu disse, centenas de milhares de habitantes de Leningrado, civis ou militares, pereceram. A Nádia visitou o memorial onde estão enterrados as vítimas de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial. Olá, amigos do grupo Viagem na História. Eu estou aqui agora no cemitério Piskarevsky, que conhece todo o cidadão da cidade de São Petersburgo. Aqui tem valas comuns com milhares de pessoas que faleceram durante o bloqueio, cerco de Leningrado. Aqui tem monumento que simboliza a mãe pátria com uma coroa de flores que ela veio para trazer para o túmulo de seus filhos mortos na Segunda Guerra Mundial durante o bloqueio da cidade de Leningrado. Essa aqui é uma das valas comuns que tem a data 1942. Veja aqui esse campo
que ele está cheio dessas valas comuns. Todo o campo tem as datas de quando foram enterradas as pessoas mortas aqui no cemitério Piskaryevsky, e é impossível imaginar a tragédia que o povo russo sobreviveu durante o bloqueio de Leningrado. São milhas e milhas de pessoas que foram enterradas aqui na Segunda Guerra Mundial. Sem sombra de dúvida, algo que marca a história da cidade, não é? Uma ferida aberta, mas a cidade sobreviveu e pôde continuar a sua bela história. E essa história ela é mantida hoje em Leningrado através de vários museus. Um deles é o Museu Rompendo o Cerco, que fica fora da cidade, perto do lago Ladoga, e onde as tropas russas se encontraram e quebraram o cerco alemão desses 900 dias. Em maio de 1985, na área do lago Ladoga do Sul, do distrito de Kirovsky, foi inaugurado o Museu Diorama Rompendo o Cerco de Leningrado. O museu possui vários objetos, monumentos, equipamentos dedicados aos defensores da cidade às margens do rio Neva. A principal exposição desse museu é o diorama Rompendo o Cerco de Leningrado, dedicado aos acontecimentos de 1941 a 1943, especialmente a ruptura do cerco. Esse diorama retrata os principais eventos das batalhas de 7 dias por Leningrado em janeiro de 1943, mostrando as ações da frente, cruzando o rio Neva, perto da aldeia de Marino. Além do diorama em 3D, existe também uma exposição de equipamento militar na entrada do prédio, que conta com tanques KV-1, T-26, T-38, BT-5 e outros tanques que foram encontrados no fundo do rio Neva, perto do local onde está o museu, e foram restaurados. Este museu, obviamente, é uma parada importante no nosso roteiro por São Petersburgo. Não se esqueça, se programe e venha conosco conhecer um pouco da história russa, especialmente da Segunda Guerra Mundial. Outro local importante que iremos conhecer é o Memorial do Cerco, que está no centro de Leningrado. Esse memorial tem forma circular, só que o círculo se rompe, e onde o círculo se rompe é a mostra dos 900 dias em que Leningrado ficou cercada pelos alemães. É um memorial que celebra a vitória após este cerco, então o cerco rompido é algo que marca a mente das pessoas quando visita esse memorial. Local muito bacana e de muito respeito que também visitaremos. Existe também na cidade o Museu da Defesa e do Cerco de Leningrado, que presta uma homenagem através de objetos, fotos, uniformes e uma série de outros artefatos que remetem ao período triste dos 900 dias em que a cidade ficou cercada pelos alemães. Visitar esses 3 locais é algo que torna a nossa jornada em Leningrado muito mais completa no sentido histórico. Obviamente, também iremos ao Hermitage, que é um dos maiores museus da Europa, iremos a Peterhof, um belíssimo palácio construído pela Catarina a Grande, iremos também visitar a estátua de Pedro o Grande, que fundou a cidade de São Petersburgo. Visitaremos também, obviamente, o Palácio de Inverno, onde os fatos aconteceram durante a Revolução Russa, ou mesmo no período pré-Revolução Russa. E hoje ali é um grande complexo, inclusive das Forças Armadas Russas, ou seja, um dia inteiro para visitar só esse pedacinho no coração da cidade. Mas isso tudo torna a nossa viagem inesquecível, principalmente com o apoio da Nádia, que é local
mora em São Petersburgo e conhece a cidade como a palma da mão e estará conosco. Não é isso, Nádia? Amigos, eu sou a guia da Rússia, estou esperando aqui vocês. Obviamente que uma história tão incrível e marcante e chocante como o Cerco de Leningrado iria gerar algumas obras para que as pessoas que quisessem saber mais pudessem acompanhar. Existe um filme de 2009 estrelado pela Mira Sorvino e pelo Gabriel Byrne chamado Ataque a Leningrado ou Leningrado de 2009, um bom filme com bastante cenas inclusive feitas na própria cidade. Existe um outro filme de 2019 chamado Saving Leningrad, que conta exatamente a história das barcaças que atravessavam o lago Ladoga levando alimentos e suprimentos para a cidade sitiada. Um outro filme também muito bacana chamado Comboio 48 conta a história da ferrovia que fazia essa ligação para abastecer a cidade. Essa ferrovia foi construída sob ataque alemão durante os dias do cerco a Leningrado e também sob um clima implacável. Os dois filmes, Saving Leningrad e Comboio 48, foram legendados pelo Fred e a turma do Subboat, então é fácil para você assisti-los. Mais difícil, mas não menos importante, é uma série para a TV russa chamado exatamente o nome do lago, chamado Ladoga. Essa série russa conta a história da travessia e da importância do lago Ladoga, tanto no inverno quanto no verão. E ela complementa um pouco do que a gente falou aqui. É ou não é incrível a história do que aconteceu em Leningrado durante os 900 dias do cerco? Vale a pena a visita, não se esqueça, nós temos um grupo para visitar os principais pontos da Segunda Guerra na Rússia em 2025. Entre em contato e garanta o seu lugar. Aproveite também e adquira a camisa do Viagem na História, celebrando o V-Day, o Dia da Vitória, que será em 2025. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagens para a Europa. Nós estamos lançando agora a nova promoção da camisa do Viagem na História. A última, você lembra, foi a camisa dos 80 anos do dia D. E o Vinícius Ferreira Reis foi o grande vencedor. Irá conosco para a Normandia. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025. Porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História. Vejam só como ficou legal a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa
na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal se não está inscrito e mande o seu comentário para nós. A sua opinião é muito importante. E eu volto logo com mais histórias. Até mais.